Muita gente já se queixou comigo da seguinte forma: desejei de todo o coração muitas coisas que nunca aconteceram. De nada adiantaram minhas orações. Por quê? A resposta é simples: tudo depende da fé. O que é a fé? A fé de que falamos não tem nada a ver com dogmas, tradições, rituais, cerimônias ou religiões. Considere a fé como uma atitude mental, um certo modo de pensar. A fé é uma potencialidade consciente pela qual se sabe que qualquer ideia em que você acredita com convicção passa para o subconsciente, e sempre que você consegue transferir para o subconsciente uma certa ideia, plano ou objetivo, o subconsciente se encarrega de transformá-la em uma realidade objetiva. O subconsciente é o poder criador que existe dentro de nós. O consciente é capaz de escolher, mas não é capaz de criar. Na verdade, somos a soma de nossas opções. A maioria das pessoas não percebe esse fato. A fé é, portanto, um modo de pensar, uma maneira de acreditar, uma aceitação mental. Um químico tem fé nas leis da química, nas quais pode confiar. Um fazendeiro tem fé nas leis da agricultura. Um engenheiro tem fé nas leis da física. Da mesma forma, precisamos aprender a ter fé nas leis da mente, aprendendo como funcionam o consciente e o subconsciente, e sua interação. O voto de fé e como usá-lo. O voto de fé pode ser considerado uma convicção mental ou espiritual de que existe uma inteligência infinita em nosso subconsciente, manifestando-se de acordo com nossas ideias conscientes. A Bíblia diz: "Seja-vos feito segundo a vossa fé." Mateus, capítulo 9, versículo 29, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Isto significa que a sabedoria e o poder do nosso subconsciente operam de acordo com o grau de nossa fé. Ter fé é acreditar sinceramente em alguma coisa. Porque algumas preces são atendidas e outras não. As preces de minha mulher são sempre atendidas, as minhas, não. Por quê? Perguntou-me um homem. E acrescentou que acreditava que Deus estava se recusando a atendê-lo por algum motivo. Minha explicação, entretanto, foi a seguinte: Deus não protege ninguém. Qualquer um pode aprender a usar as leis da natureza, contanto que disponha dos conhecimentos necessários. Um assassino ou ateu pode aprender as leis da eletricidade e usar esses conhecimentos para projetar a instalação elétrica de uma casa e fazê-la funcionar. Da mesma forma, pode aprender as leis da navegação ou qualquer outra lei e aplicá-las de acordo com sua natureza. Um ateu pode receber uma resposta do subconsciente tão bem quanto um santo, basta que acredite sinceramente que vai receber uma resposta. Um astronauta que nega a existência da presença divina pode chegar a Marte, Vênus e outros planetas contanto que sua fé e confiança sejam suficientes. Tudo aquilo de que precisar saber será fornecido pelo subconsciente, que responde à fé e à convicção do consciente. Pensar que Deus, ou inteligência infinita, atende alguns homens e mulheres por causa da capacidade de persuasão religiosa dessas pessoas seria atribuir a Deus as peculiaridades, idiosincrasias e inconsistências da mente humana. Deus, ou o poder criador, já existia muito antes de qualquer igreja. Foi o homem que inventou as várias seitas religiosas, os diversos cultos, dogmas e rituais. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É tolice pensar que Deus atende a algumas pessoas e se recusa a atender a outras. Isso seria uma forma de favoritismo, o que é totalmente absurdo em se tratando de Deus. Vai, e como creste te seja feito. Mateus, capítulo 8, versículo 13. Essa frase bíblica se refere à lei da causa e efeito, que é uma lei cósmica e universal, e certamente não favorece ninguém. A causa é a fé do nosso consciente, e o efeito é a resposta do subconsciente. Ele estava negando inconscientemente o que afirmava. Esse homem que mencionei estava pedindo riquezas. Costumava rezar da seguinte forma: Deus é um manancial inesgotável, e sua riqueza está entrando em minha vida. Mas ele admitiu que no fundo do coração não acreditava no que estava dizendo. Em outras palavras, sua afirmação consciente era negada por uma descrença inconsciente. Por outro lado, a crença de sua esposa era muito mais profunda, ela realmente acreditava no que afirmava. É por isso que suas preces eram atendidas. Como ele passou a crer? Esse homem aprendeu uma verdade bem simples: o pensamento se transforma em realidade da mesma forma como uma semente se transforma em uma planta.
Suas dúvidas subconscientes foram dissipadas por uma repetição constante da verdade no consciente. Ele percebeu que a riqueza é uma imagem mental e que todas as coisas provêm da mente invisível do homem, Deus. Esta nova visão das coisas lhe infundiu nova fé e confiança. Ele percebeu claramente que uma gota de água limpa caindo constantemente em uma garrafa de água suja acaba por resultar em uma garrafa cheia de água limpa. Repetição é a chave. Uma crença falsa, que o próprio homem reconhecia ser falsa, foi demolida pela repetição da ideia de riquezas circulando em sua vida de forma livre, fácil e permanente. Para ele, a princípio, era uma afirmação puramente intelectual, sem nenhuma participação das emoções ou sentimentos. Entretanto, quando continuou a repetir a afirmação de que a riqueza está circulando em minha vida e há sempre um excesso, com o desejo sincero de acreditar nela, chegou o momento em que a última resistência cessou. Da mesma forma como o constante influxo de água limpa acaba por remover a última gota de água suja da garrafa. Quando a prece deixa de ser verdadeira. Recentemente, uma mulher me escreveu dizendo que precisava de $6.000 até o dia 15 do mês seguinte. De outra forma, não conseguiria pagar uma hipoteca e perderia sua casa. Acrescentou que estava rezando muito para receber os $6.000 de alguma forma, mas até o momento os resultados eram nulos. Essa mulher estava ansiosa, tensa, preocupada e cheia de medo. Expliquei-lhe que sua atitude mental só poderia atrair mais perdas, limitações e obstáculos de todos os tipos. Como disse Jó, porque aquilo que temia me sobreveio. Jó, capítulo 3, versículo 25. A Bíblia fornece a resposta certa para o medo e a ansiedade, quando afirma: no sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30, versículo 15. Assim, por minha sugestão, ela começou a recordar algumas das grandes verdades que conhecia de perto, mas que parecia haver esquecido. Ela começou a afirmar conscientemente o seguinte: mas a Deus tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. E será que, antes que chamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, versículo 24. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Salmos 91, versículo 15. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Salmos 121, versículo 1. Tudo está pronto se a mente está pronta. Shakespeare, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27, versículo 1. Ela parou de pensar no dinheiro e no prazo fatal, e passou a meditar nessas verdades eternas, reconhecendo que, quando a mente está em paz, a solução é fácil de encontrar. Manteve-se ligada ao infinito, sabendo que Deus atende a todas as nossas necessidades e é nossa fonte perpétua de alegria e bem-estar. Lembrei-lhe de que, se sua mente estivesse em paz e se ela manifestasse uma indiferença divina, seu problema certamente seria resolvido. Indiferença divina é quando você tem certeza de que sua prece não pode falhar, da mesma forma que está absolutamente seguro de que o sol se levantará pela manhã. Você não sabe quando virá a resposta, nem qual a forma que vai assumir. Não se incomoda com isso, pois tem certeza de que tudo acabará bem, muito bem. A mulher acalmou a mente pensando nas verdades eternas. No final de semana, encontrou um velho colega de escola no armazém local. Era viúvo, e ela também. Ele propôs casamento, ela aceitou, e o homem pagou a hipoteca. A mulher não perdeu a casa e ganhou um marido. Seu subconsciente havia recebido e amplificado o bem que havia recebido. O medo e a preocupação atraem infortúnios. A fé e a confiança nas leis da mente atraem todas as bênçãos da vida. Quando você estiver em dificuldades financeiras, lembre-se de que uma atitude de tensão, medo e ansiedade só produz mais prejuízos. Volte-se para a fonte de todas as bênçãos. Identifique-se com o infinito e procure a paz, a harmonia, a correção e a abundância. Mantenha o contato, e as sombras se dissiparão ao raiar do dia. Saiba que Deus é sempre Deus. Quando você afirmar e acreditar que Deus está em ação na sua vida, tudo o que acontecer só poderá ser para seu bem. Essa é realmente a prece que nunca falha.